Louvamos a Deus por essa oportunidade. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 17. Livro de Neemias, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 17. Glória a Deus. E enquanto você está procurando, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor desta igreja, sua esposa, sua família. Pastor Emerson é uma bênção. Deus abençoe grandemente a sua vida. Agradecer a Deus também pela vida da liderança, do departamento de família, na pessoa do presbítero irmão Itamar, irmã Anitta, a sua família, Larry Jane e Gesiel. São uma bênção essa família. Deus abençoe vocês de forma extraordinária. Deus abençoe a igreja da 110, a DEB 110, de uma forma poderosa. Amo a cada um de vocês. Já sou quase de casa, venho aqui várias vezes. E é muito bom poder ser recebido por vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Quantos creem que Deus ainda tem uma palavra ao seu coração nessa noite? Glória a Deus. Vou ser rápido, não quero demorar. Temos um decreto, estamos debaixo aí de alguns decretos que precisamos cumprir, e nós como cristãos, nós temos que ser obedientes às leis do nosso Estado, as leis que regem o nosso Estado. Não, como cristãos, nós temos uma autoridade superior à qual nós precisamos obedecer, E como cristãos que somos, como damos bom testemunho, nós precisamos respeitar, não vai ter relógio, Nós vamos estar adorando ao Senhor eternamente, Vai ser maravilhoso. Eu almejo chegar nesse dia em que nós estaremos lá todos juntos adorando o nome de Jesus. Amém? Livro de Neemias, capítulo de número 4. Versículos 17 a seguir, eu vou ler e você acompanha conforme está aí na sua tradução. Diz assim: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingindo aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Versículo 19. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Eu vou ler essa frase mais uma vez porque ela é muito forte. O nosso Deus pelejará por nós. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Tome o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos em um culto dirigido pelo departamento da família. E família é o nosso maior patrimônio, é o nosso maior bem. Devemos zelar pela nossa família, pela família pela qual o Senhor nos entregou e nos confiou. Eu estava lendo esse texto, orando e falando com Deus, e Deus me direcionou a esse texto, a essa história que encontramos no livro de Neemias. É uma história um pouquinho grande, ela tem um contexto um pouco grande, e não, por conta do tempo, não dá aqui para a gente falar todos os detalhes, todas as histórias, todo o acontecido, mas, resumidamente, nós podemos ver, observando a história do povo de Israel, do povo judeu, após eles voltarem do cativeiro, por cerca de 70 anos estando na Babilônia, por um decreto de Deus, por uma ordem de Deus, agora o povo está de volta para a sua terra, de volta para a sua cidade, Jerusalém. Só que o povo encontra a sua cidade em destroços. A cidade de Jerusalém está em ruínas, a cidade de Jerusalém está totalmente destruída. E a partir dessa volta, desse retorno do povo ao seu lugar de origem, à sua terra natal, eles começam então uma grande e extensa obra essa de reconstrução da cidade, reconstrução do templo. As pessoas precisavam de um lugar para adorar a Deus, as pessoas precisavam de lugares para se acomodarem, para dormirem, e estava tudo destruído. Então
o povo retorna da Babilônia e começa essa grande obra, esse grande projeto de reconstrução. Eles começam a reconstruir o templo de Jerusalém, o lugar aonde Deus deve ser adorado. Eles reconstroem as suas casas, eles reconstroem a cidade, mas fica faltando uma coisa a ser reconstruída. E que coisa é essa? São os muros da cidade. Ora, a cidade já estava sendo edificada, o templo já estava edificado, as casas já estavam edificadas, mas algo muito importante na cidade precisava ser reconstruída. E que coisa era essa? Era os muros. E quando a gente fala de muro, nós falamos de proteção, nós falamos de segurança. Se sairmos aqui pelas ruas da nossa cidade, nós vamos observar as casas muradas, as casas com cercas elétricas, as pessoas colocando até mesmo caco de vidro em cima dos muros, em cima dos tijolos, com vistas à sua segurança, de forma a se proteger. Muro fala de proteção, muro fala de segurança. E quando nós vemos uma cidade que estava sem muros, uma cidade que estava sem cercas, uma cidade que estava sem portas, nós estamos falando de uma cidade que está desprotegida. Estamos falando de uma cidade que está aberta aos ataques dos inimigos. Se os inimigos viessem ao redor e vissem aquela cidade, com certeza eles iriam atacar, com certeza eles iriam destruir. Por quê? Porque a cidade não estava murada, a cidade não estava cercada, a cidade não estava protegida. E o Senhor me fez ler nesse texto, o Senhor me fez ir a fundo e trazer uma aplicação para os nossos dias e falar, e para que nós possamos entender que a nossa família, ela precisa ser protegida. A nossa família, assim como aquela cidade, precisa estar cercada, precisa estar murada, precisa estar segura e protegida. E como que nós vamos fazer isso? Ora, entregando e colocando a nossa família nas mãos de Deus, entregando e colocando a nossa casa nas mãos de Deus, entregando e colocando a nossa família, os nossos filhos, os nossos sonhos e o nosso futuro nas mãos daquele que pode todas as coisas, naquele que é o guarda de Israel, naquele que não dorme, não cochila e nem tosqueneja, aquele que está 24 horas com seus olhos atentos, com as suas mãos estendidas para proteger, para guardar, para livrar, para abençoar, para dar saúde, para abrir portas, para fechar portas que vêm muitas das vezes para tentar nos fazer ferir, para tentar nos desanimar, para tentar abalar a nossa fé. O nosso Deus, o nosso Senhor é escudo e proteção, é torre forte em tempos de angústia. E quando a gente cerca a nossa família, cerca a nossa casa, cerca os nossos filhos em Deus, nós podemos ter garantia de segurança, nós podemos ter garantia de vitória, nós podemos ter garantia de que o nosso Deus pelejará por nós. Aleluia. A cidade então estava desprotegida, e Neemias, um copeiro do rei Artaxerxes, que trabalhava na fortaleza de Suzã, em um palácio, ele recebe essas notícias. O seu irmão Anani sai da cidade de Jerusalém e vai visitar o seu irmão Neemias. E quando ele chega com a notícia, Neemias fica desesperado. Ele ouve uma notícia dizendo: olha, Neemias, a cidade de nossos pais, a cidade de Jerusalém, ela está com seus muros queimados, as suas portas queimadas, a cidade está desprotegida, a cidade não está segura. E quando Neemias ouve essas palavras, a Bíblia diz que Neemias, ele se assenta, ele chora e se lamenta. Ora, Neemias tinha todo o direito de se assentar, de lamentar e de chorar. Nós somos seres humanos, nós somos carnais, e quantas das vezes nós ouvimos notícias ruins, notícias que muitas das vezes abalam a nossa fé, a gente fica triste, às vezes a gente fica cabisbaixo, e nós como seres humanos temos todo o direito de nos expressarmos, seja chorando, seja assentando, seja se lamentando. Mas Neemias fez uma coisa que fez toda a diferença. A Bíblia diz que Neemias se assentou sim, Neemias chorou sim, Neemias se lamentou sim, mas a Bíblia diz que Neemias dobra os seus joelhos, ele ora e jejua ao Deus
do céu. Ele entende, eu posso chorar, eu posso me lamentar, eu posso me assentar, mas eu não posso ficar do jeito que eu estou. Eu preciso dobrar os meus joelhos, levantar as minhas mãos aos céus e clamar por socorro a quem pode me socorrer, e clamar por justiça a quem pode fazer justiça por mim, a clamar por vitória aquele quem pode me dar vitória. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é aquele que julga as nossas causas, o Senhor é aquele que ouve a oração de alguém que está a clamar, o Senhor é aquele que enxuga as lágrimas daquele que chora. Você pode receber más notícias, você pode ter entrado aqui nessa noite, e você que está nos assistindo pode ter recebido notícias ruins que fizeram a sua fé se abalar, que fizeram o seu coração se entristecer, e você pode chorar sim, você pode se lamentar sim, mas eu quero dizer algo para você nessa noite: acima de se chorar, acima de se lamentar, é necessário que nós dobremos os nossos joelhos, levantemos a nossa voz em clamor aos céus, porque é o Senhor que é o nosso socorro. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem da televisão, o meu socorro não vem de governante, o meu socorro não vem de vacina, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do alto, aleluia. E a Bíblia diz que Neemias, ele ora perante os Deus dos céus. Deus dá uma estratégia para Neemias. Ele sai da fortaleza de Suzã, ele deixa o seu palácio, ele deixa o seu emprego, ele deixa as suas mordomias e vai até a cidade de Jerusalém. Para quê? Para reconstruir, para proteger a cidade, para cercar a cidade, para colocar muros na cidade. Por quê? Porque Neemias entende que uma cidade cercada é uma cidade protegida, uma cidade murada é uma cidade protegida. E você e eu precisamos entender nessa noite que uma família cercada pelas mãos de Deus é uma família protegida, uma família que está debaixo da graça, debaixo das potentes mãos de Deus, é uma família que prospera, é uma família que é abençoada, é uma família que vai bem em todos os sentidos e em todos os aspectos da vida, é uma família que é bem sucedida, é uma família que é feliz, é uma família que tem prosperidade. Porque não é a mão do homem que está guiando a nossa família, é a mão do Deus Todo-Poderoso que está guiando a nossa casa. Assim como Neemias vai àquela cidade para reconstruir, para levantar muros, Deus nessa noite quer que você seja um Neemias na sua família. Deus quer que você seja um reconstrutor na sua casa e comece a levantar muros, e comece a levantar cercas. Para quê? Para proteger a sua família dos ataques do inimigo. Deus quer que você seja um Neemias na sua casa. Para quê? Para tampar as brechas que estão abertas. Por quê? É através das brechas que o inimigo entra, é através das brechas que o inimigo se levanta para destruir, é através das brechas que o inimigo vai abrindo, vai entrando devagarzinho, como de mansinho, para tentar acabar com a nossa família. Mas se a família está cercada, se tem muros em volta, se as brechas estão fechadas, meu querido, inimigo pode se levantar de um lado, inimigo pode se levantar de outro, mas não consegue atingir, não consegue destruir, não consegue separar, não consegue fazer mal. Por quê? Porque nós estamos cercados e protegidos pela mão do Deus Todo-Poderoso. 1000 cai ao nosso lado, 10.000 cai à nossa direita, mas eu, você, a sua casa, os seus filhos, a sua família não será atingido, não será atingido, não será abalado, não será destruído. Salmo de número 127 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O que quer dizer isso? Não adianta correr de todos os lados e esquecer-se do principal. E qual é o principal? Ter o Senhor como centro na sua casa.
ter o Senhor como centro no seu casamento, ter o Senhor como centro na sua família, na educação dos seus filhos. Você pode levantar vários aparatos e tentar fazer várias coisas, mas se o Senhor não estiver na frente, meu querido, o inimigo entra, o inimigo age, o inimigo opera de tantas e variadas formas. Mas nessa noite eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família. O inimigo não vai ter vez, o inimigo não vai ter brecha, o inimigo não vai achar brecha, o inimigo não vai achar espaço, porque nós nessa noite somos como Neemias, estamos aqui para fechar brechas, estamos aqui para erguer muros, estamos aqui para construir ao redor da nossa família edificação. A nossa família, a nossa casa está edificada em Deus, está edificada na rocha que é Jesus. O vento vai vir, a tempestade vai vir, mas nós estamos de pé. As dificuldades vão vir, a doença vai chegar, mas a minha casa está de pé, mas a minha família está de pé. Por quê? Porque estamos firmados na rocha. E há um mistério muito grande quando falamos de ter Jesus dentro da nossa casa. Nós vamos ver algumas referências, vamos ver algumas histórias onde o próprio Jesus quer entrar, quer fazer morada dentro da casa de alguém. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós vamos ver a história de Zaqueu. A Bíblia diz que há uma multidão muito grande, e Zaqueu, um publicano, pecador, ele sobe em cima de uma figueira, porque ele quer ver aquela movimentação, ele quer ver quem está passando naquele lugar. E a gente vê de repente Jesus chegando, passando no meio da multidão, olhando para aquela figueira e dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. A gente vê Jairo, o principal da sinagoga, desesperado porque a sua filha estava moribunda, estava doente em casa. E o que ele diz? Mestre, peço-te que entres dentro da minha casa. A gente vê em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus fazendo um convite para a igreja de Laodiceia, onde ele diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, farei morada e cearei. O Senhor nessa noite, mais do que nunca, está fazendo esse pedido: deixa eu entrar dentro da sua casa, deixa eu entrar e habitar no meio da sua família, deixa eu fazer aquela refeição junto com a sua família na sua casa, deixa eu entrar e tirar aquelas coisas do lugar, aquilo que não provém de mim, deixa eu entrar com paz, deixa eu entrar com alegria. E quando Jesus entra na casa de alguém, tem transformação, tem mudança de vida, tem milagre, tem abundância. Por quê? Porque por onde Jesus passa, algo diferente acontece. Deixa nessa noite Jesus entrar no teu casamento, deixa Jesus nessa noite entrar no meio dos teus filhos. Eu garanto a você que se eu entrar, se alguém entrar, pode não acontecer nada, mas a presença de Jesus dentro da casa de alguém faz total diferença. Quando Jesus está presente, já dizia o hino, é diferente. A gente sente milagres, a gente sente poder, a gente sente graça da parte dele. Por quê? Porque Jesus está na casa. Jesus está na casa. Tudo que Jesus quer nessa noite é uma porta aberta para que ele possa entrar. Aí ele vai te ajudar a construir os muros, aí ele vai te ajudar a proteger a sua família, aí ele vai te ajudar a fechar as brechas que estão abertas. Em outras palavras, quando Jesus entra dentro da tua casa, ele vai te dar estratégia para você proteger a sua casa e a sua família. Foi exatamente isso que aconteceu com Neemias. Deus deu estratégia para que ele pudesse reconstruir os muros daquela cidade. A Bíblia diz que Neemias, cheio da autoridade de Deus, ele junta todo o povo e começam a trabalhar. Os trabalhos começam a prosseguir, a obra começa a ser executada. Só que Neemias percebe em determinado momento
em que cada um está afastado, cada um está separado. É claro que aqui não tinha pandemia naquela época, então o povo poderia se ajuntar, e foi exatamente isso que Neemias fez. Ele diz: olha, nós estamos longe um dos outros, vamos nos juntar mais, vamos nos unir mais, porque quando a gente se junta, porque quando a gente se une, a obra prospera, a obra cresce, a obra avança. O Senhor está dizendo nessa noite: quando a igreja junta, ainda que mantendo o distanciamento social, mas se junta como? Se junta em oração, se junta em avivamento, se junta buscando a face de Deus, se junta se consagrando. Meu querido, quando a igreja se junta, não tem inferno que resista à marcha da igreja, porque a igreja está avançando pela graça de Deus, a igreja está fluindo pela presença de Deus. É Deus que vai na nossa frente, é Deus que vai nos capacitando, é Deus que vai nos levantando, e o nome dele vai sendo glorificado. Neemias ainda tem mais outra estratégia. Além de manter o povo junto, além de manter o povo unido, ele diz: olha, peguem as armas de vocês, estejam armados, estejam revestidos, estejam preparados, porque se o inimigo vier tentar fazer parar a nossa obra, se o inimigo quiser vir contra nós para tentar nos parar, nós estamos armados, nós podemos nos defender, e ele não vai parar a obra, ele não vai impedir a obra de ser feita. No Antigo Testamento, no tempo de Neemias, existiam as armas físicas, existia a espada, existia a couraça, existiam as ferramentas físicas mesmo que os soldados usavam para se proteger. E agora, no Novo Testamento, agora no tempo em que vivemos, agora no tempo da graça, nós não temos uma arma, um calibre 38, uma carabina, uma espingarda, mas nós temos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada aguda, e é apta para discernir os pensamentos, os sentimentos do homem. A Bíblia diz que ela vai na divisão da alma, entre juntas e medulas. Meu querido, a nossa família precisa estar armada e protegida pela palavra de Deus. Quando a família está protegida pela palavra de Deus, o inimigo se levanta, mas nós estamos revestidos, nós estamos equipados. Ele se levanta para cair, ele vem, mas vem para bater em retirada. Ele pode vir por um caminho, mas tem que voltar por 7. Por quê? Porque nós estamos protegidos, nós estamos com a palavra de Deus, nós estamos... Para terminar, falei que ia ser rápido. O texto diz que Neemias continua construindo. Muitos se levantam, a oposição é muito grande e muito forte, mas Neemias tinha um foco, Neemias tinha um alvo, e ele não abriu mão desse foco, ele não abriu mão desse alvo. As críticas vieram, as palavras negativas vieram e se levantaram, mas Neemias entrou por um ouvido e saiu por outro. Ouviu, mas não deu atenção. Passou por um ouvido e saiu por outro. Não deixou descer ao seu coração. Por quê? Porque ele sabia que aquela obra não era dele. A obra era de Deus. Quem estava no comando não era ele. Quem estava no comando era Deus. Quem estava dando as estratégias e as armas não era ele. Quem estava fazendo tudo isso era Deus. Era não para o nome de Neemias ser glorificado, mas para o nome de Deus ser glorificado naquele lugar. Aí chega um ponto lá em Neemias capítulo 6, em que se levantam 3 pessoas, Sambalate, Tobias e Gesem. 3 pessoas que vêm de fora, não sabiam o que estava acontecendo, mas chegaram para criticar, chegaram para falar mal, chegaram para falar: Neemias, desce desse propósito, desce daquilo que você está fazendo, não adianta você fazer essa obra vai dar trabalho, vocês não vão conseguir reconstruir, vocês não vão conseguir completar essa obra. Mas aí Neemias, cheio da autoridade de Deus, diz: eu não vou descer daqui, se Deus me chamou, eu vou até o final.
final. Pode vir luta, pode vir tempestade, pode vir palavra negativa, mas maior é Deus, o dono dessa obra, que vai me dar força para eu ir até o final. Ora, quando Jesus estava crucificado naquela cruz, naquela rude cruz, muitos passaram, olharam e diziam: se tu és filho de Deus, desce dessa cruz, desce desse lugar aí, você não precisa estar neste lugar. Ora, muitos estavam falando isso para que Jesus desistisse do projeto, desistisse do propósito, mas havia um propósito maior no coração de Deus e no coração de Jesus, que era o quê? Morrer por mim, por você, mas ao terceiro dia ressuscitar com poder e grande glória. Se Jesus tivesse descido da cruz, eu e você não estaríamos aqui hoje. Se Jesus tivesse descido da cruz, o céu de glória não estaria reservado para nós, mas porque Jesus foi até o fim, porque Jesus não desceu da cruz, porque Jesus não abandonou o propósito, mas foi fiel no propósito, ele conseguiu almejar o processo e chegou até o final com posse de vitória, morrendo, mas ao terceiro dia ressuscitando. O que eu quero dizer para você nessa noite: há um propósito sobre a sua vida, há um projeto sobre o seu coração. Muitos vão tentar de um lado a outro dizer: não vale a pena, desiste, larga essa cruz, não vale a pena prosseguir, não vale a pena orar, não vale a pena jejuar, se consagrar por essa causa. Mas o céu te trouxe aqui nessa noite para te dizer: vai até o final, porque quem te prometeu garante. Vai até o final, porque eu envio recurso. Vai até o final, porque eu sou dono do ouro e da prata. Vai até o final, porque enquanto você caminha, eu vou adiante de ti, abrindo porta onde não tem, abrindo espaço aonde não tem e te dando a vitória. Fica de pé. Quero fazer uma rápida oração por você. E nessa oração você apresente a sua família. É por esse propósito maior que nós estamos aqui nessa noite. É interessante porque Neemias, ele chegou na cidade no meio do caos, no meio da destruição, mas em meio a tudo aquilo, Neemias podia contemplar a restauração daquela cidade. Talvez você olhe para a sua situação, talvez você olhe para a sua família, de repente tem alguém que necessita ser alcançado pela graça de Deus, e às vezes alguém olha e diz: não vale a pena, não adianta lutar por ele ou por ela. Mas o Senhor está liberando uma palavra de vitória nessa noite para a família de alguém aqui. E o Senhor está dizendo: vai até o final, porque enquanto você está orando, eu estou trabalhando. Enquanto você está avançando, eu estou fazendo a obra. Como foi cantado aqui, muitas vezes pode ter, tudo está em silêncio, mas no silêncio o céu está trabalhando ao seu favor. Enquanto você está fechando as brechas e levantando os muros, eu estou guiando, eu estou protegendo. Talvez você não está perto desse seu familiar, desse seu parente, você não pode ir, mas a sua oração pode chegar. Você pode não chegar até essa pessoa, mas o Deus que nós servimos, já foi dito aqui, Ele é onipresente, Ele está aqui nessa reunião, mas Ele está visitando o seu parente nessa noite, Ele está visitando a sua parentela nessa noite. Coloque a mão no seu coração e comece a apresentar ao Senhor o seu parente, a sua família, alguém que vem à sua mente agora, que precisa ser alcançado pela graça, que precisa de uma cura, que precisa de uma libertação. Deus, nessa noite, clamamos como igreja, nós não conseguimos chegar, mas a nossa oração chega. O teu poder e a tua graça pode invadir a casa de alguém nessa noite com cura, pode invadir a casa de alguém com libertação. Deus, nós servimos um Deus todo poderoso, nós cremos no milagre, nós cremos na libertação, nós cremos na salvação, nós cremos no teu poder. Aonde nós não
não conseguimos ir, que a tua presença vá nessa hora, Deus, sobre alguém que está assistindo este culto na sua casa. Pai, que o Senhor entre com um milagre, que o Senhor entre com um sopro de vida, que o Senhor traga à existência aquilo que não existe, traga fôlego de vida, aquilo que já foi decretado em morte. Tu és o Deus de ressurreição, Tu és o Deus que ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias, nós cremos na grandeza do Teu poder, e enquanto estamos aqui Te adorando, enquanto a Tua igreja está aqui orando, nós cremos no milagre vindo da Tua parte. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te glorificamos, Senhor, e cremos no milagre. Nós saímos daqui como Neemias, fechando as brechas e levantando muros para proteger a nossa casa, para proteger a nossa família. A nossa família está debaixo das potentes mãos de Deus. Você pode repetir isso nessa noite? Diga: a minha família. Diga mais forte, diga: a minha família está debaixo da potente mão de Deus. Adore ao Senhor nessa noite, glorifique a Ele e saia daqui crendo que você é um Neemias. Por onde você chegar, na sua casa, na sua família, Deus vai fazer um milagre extraordinário em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Obrigado por me ouvirem. Que Deus abençoe. Eu já retorno à direção, à liderança, em nome de Jesus. Amém.